a gente está mantendo um contato com o professor Idelberto Muniz, professor Pará, lá da Saúde Pública da Unesp de Botucatu, que vai falar conosco a respeito, ele que é um especialista e faz inclusive consultoria para o Ministério do Trabalho, Ministério da Saúde, para a própria universidade, a respeito de doenças ocupacionais. Bom dia, Pará, tá me ouvindo, professor Idelberto? Ei, bom dia, Haroldo. Estou te ouvindo, sim, tá baixinho, mas ainda estou conseguindo ouvir aqui. Tá certo, vamos tentar aumentar aqui, eu não sei qual é o problema, uma hora tá bom, outra hora não tá. O professor Idelberto, posso chamar você de Pará também, né? Fica melhor, viu? Tá, senão eu não vou me reconhecer. Desculpa, mas eu fico na dúvida, a gente é amigo, não sei como me referir quando eu trato com o profissional da Unesp. Professor Idelberto Pará, o que houve de mudança nas regras das doenças, né, que são registradas pelo Ministério do Trabalho, e parece que depois de muitos anos houve acrescentaram doenças ocupacionais, né? Isso. Na verdade é assim, na lei do SUS, cabe ao Ministério da Saúde elaborar e atualizar regularmente a chamada lista de doenças relacionadas ao trabalho. Diferentes países têm suas próprias listas, a Organização Internacional do Trabalho recomenda uma lista mundial, e em 1999 foi criada a primeira versão da lista brasileira pelo Ministério da Saúde. Essa lista foi então, na ocasião, incorporada pelo Ministério da Previdência para fins das tomadas de decisões relacionadas à concessão de benefícios nos casos de adoecimento reconhecidos e que implicam em afastamento do trabalho, morte, etc. E de lá para cá, a lei estabelece que caberia ao Ministério da Saúde fazer essa atualização. E ela terminou não sendo feita até que o ano passado, em 2022, o Ministério da Saúde concluiu um processo de revisão da lista. Ele convocou especialistas e segue todo um trâmite nacional e publicar a versão proposta, de abrir para consulta pública, de ouvir sugestões Então, foi um processo com bastante participação. Uhum. E a versão que foi então elaborada foi publicada pelo Ministério da Saúde, do governo anterior. Mas ela ampliou a lista de doenças, incluiu o reconhecimento, por exemplo, do Covid-19, como podendo ser relacionada ao trabalho, e muitas outras doenças, principalmente transtornos mentais, novos tipos de cânceres. E por causa disso houve resistência, e o governo anterior, pouco mais de 24 horas depois da publicação no Diário Oficial dessa versão atualizada, o governo anterior revogou a publicação. E ainda criou uma dificuldade adicional para a republicação, que ele estabeleceu a necessidade de que, para a republicação, houvesse a necessidade do Ministério da Saúde apresentar a nova versão aos Ministérios do Trabalho e da Previdência e só fazer a republicação tendo a aprovação prévia desses dois ministérios. Esse processo agora foi refeito e a gente teve, a semana passada, a republicação da lista. Uhum. E essa lista, pelo que eu andei pesquisando aí, foi incluída ou retirada a Covid como doença ocupacional? Ela foi mantida, o reconhecimento ficou mantido nessa nova versão. Uhum. E das doenças novas, professor, para aqui que foi incluído aí? Estou imaginando que doenças associadas à tecnologia, problemas de postura, olho, ouvido, essas coisas todas juntas, né? Não sei como que vocês chamam, articulações, são as doenças que surgiram ou tem coisa nova aí? Olha, o que acontece é o seguinte, nós temos tipos de doenças,
por exemplo, uma doença, um transtorno mental comportamental. O que amplia bastante são as situações de trabalho reconhecidas como com o potencial de desenvolver esse tipo de doença. O tipo de manifestação é o mesmo, mas as causas estão aumentando. Há até o reconhecimento de algumas novas doenças, né? Por exemplo, o burnout, uma doença relacionada a uma situação de estresse aguda, muito agressiva, ela não estava oficialmente reconhecida na lista anterior e agora vem reconhecida. Mas o que acontece mais é que, por exemplo, você tem causas de depressão, por exemplo, que são relacionadas, antigamente na lista anterior, as doenças mentais eram quase que exclusivamente relacionadas à possibilidade de uma intoxicação. Então, por exemplo, você tem uma exposição ao mercúrio ou ao manganês, aí esse metal fazia uma impregnação do sistema nervoso central do paciente e provocava uma série de alterações neurológicas, tanto no sistema nervoso central como no sistema nervoso periférico, né, a parte nervosa de movimentos, por exemplo. Agora, são reconhecidas os impactos, a lista de 99 já reconhecia, por exemplo, os problemas que o trabalho em turnos alternantes podia provocar. Agora são reconhecidas novas formas de interações, então, por exemplo, práticas de poder dentro da organização muito autoritária, relações autoritárias, imposições de metas consideradas absurdas e formas de vigilância que todas elas passam a ser consideradas como potencialmente patogênicas. Uhum. Você citou aí a questão de burnout. É uma doença que, é óbvio, está associada a questões emocionais, né? Sobretudo uma carga pesada de trabalho e emocional. E o Brasil, eu andei lendo, é o campeão mundial de doenças emocionais, né? Isso aparece nessa nova lista, as doenças emocionais? Sim, sim. Ela já tinha aparecido de uma forma ampliada na lista de 99 e agora isso é ainda mais ampliado. Uhum. Esse papel do trabalho no adoecimento aí, ele vai associando vamos dizer assim, possibilidades patogênicas. Você tem a possibilidade patogênica do contato, por exemplo, com uma exposição a um agente químico. E você passa a conhecer também o seguinte: quem adoece, quem tem a perda da capacidade de trabalho, passa por um processo de vivência de perdas importantes de capacidade de trabalho, o próprio papel social. Você antes era o mantenedor da família e agora você fica dependente. E essas dinâmicas também são potencialmente agressivas para a saúde da pessoa. Mas também, nas práticas de trabalho, as práticas de gestão. Então, você conviver com uma realidade de trabalho, por exemplo, um mercado muito competitivo, muita pressão por produção, muita pressão por metas de trabalho, você conviver tendo que bater metas. Aí as empresas às vezes estabelecem, seja prêmios para quem tem um desempenho maior, seja punição para quem não alcança esse desempenho. Esses processos são muito agressivos, mas tem também a dimensão das relações humanas no trabalho, onde também você, por exemplo, é submetido a agressões, a humilhações públicas na situação de trabalho. Isso tem feito com que, por exemplo, cresça a própria possibilidade do reconhecimento do suicídio como um agravo relacionado ao trabalho. Uhum. Esse reconhecimento, por exemplo, pode se dar em situações como coisas do tipo assim: o suicídio que é cometido no próprio local de trabalho, em vários países do mundo, por si só já é suficiente
para determinar que seja reconhecido como ligado ao trabalho, ou se foi precedido por uma carta, um documento escrito da pessoa que explica, atribui o seu ato a essas dificuldades, a essas pessoas. Correto. Vivenciadas. São muitas as possibilidades. O professor Pará, no caso, quando a gente fala de doença do trabalho, para ir para os finalmente aqui, a gente está falando do trabalhador urbano, rural, e também a gente fala do empresário, porque muito empresário, você citando aí cumprir metas, muitos empresários, eles devem ser os primeiros a estabelecer metas em muitas situações. Portanto, quando a gente fala em doenças ocupacionais, a gente está incluindo também o empregador nessa questão, o executivo, não está não? Olha, num primeiro momento a gente pode dizer assim que aquelas pessoas que ocupam cargos de gestão e que estão submetidas a pressões desse tipo, são sim alvos potenciais, são sim candidatos potenciais a desenvolverem adoecimentos, né? Ou a desenvolverem, às vezes, um mecanismo de defesa desenvolvido por essas pessoas, é desenvolver uma espécie de embotamento mental para que possam tomar decisões como se eles pudessem ser protegidos contra o impacto emocional de uma decisão que tenha que tomar. Por exemplo, imagine você toma uma decisão de demitir alguém que é até do seu círculo de amizades durante anos. Isso tem um impacto para muitas pessoas. Então, são várias as possibilidades que isso aconteça, afetando também os empresários. A moderna investigação do adoecimento, ela recomenda que a gente faça uma investigação em profundidade de quais são as situações que a pessoa vivencia, as decisões que ela toma, como toma essas decisões, e muitas vezes a gente vê que a tomada de decisão que explica, por exemplo, o desencadeamento de um adoecimento, ela foi muito dolorida, mas ela é decorrente de pressões que a pessoa está sofrendo e não, de escolhas pessoais, porque eu tenho uma personalidade X ou Y. Não, são também decorrentes de pressões organizacionais. São várias as possibilidades nesse sentido. Tá certo. Quem quiser mais informações, certamente o Ministério da Saúde, o Ministério do Trabalho deve ter toda essa listagem aí das novas... É CID, né? Que chama as doenças ocupacionais, né? Isso. A semana passada, nesse final de semana mesmo, nós temos aqui um site chamado Fórum Acidentes do Trabalho, onde tem um canal YouTube. Eu tinha entrevistado a semana passada em Brasília 11 pessoas que falaram a respeito desse assunto, e os vídeos dessas gravações estão disponíveis no canal YouTube chamado Fórum Acidente do Trabalho. Então, mas há muitas iniciativas, o Ministério da Saúde está tomando novas medidas. Agora, há muita expectativa em relação ao que a gente pode perguntar, terminando essa nossa conversa, da seguinte maneira: e agora? Né? Aprovada a lista, como é que vai se fazer o trabalho de tentar fazer com que aquilo que está posto no papel, na regra, venha para a vida? Né? Para que serve uma lista? Como é que ela pode ser usada? Então, há muito trabalho por ser feito nesse sentido. Tá certo, então, professor Edelberto Muniz, professor Pará, do Departamento de Saúde Pública da Faculdade de Medicina de Botucatu, conosco aqui na Rádio Clube de Botucatu. Professor, bom dia e bom trabalho para o senhor. Bom, muito obrigado, Haroldo, por essa oportunidade. Bom dia. Bom dia. E a todos os ouvintes.